Galera, estamos começando essa aula, que ela é referente à quinta-feira do dia 14 de janeiro, a nossa primeira aula do ano de 2021. Essa aula é uma continuação do capítulo 1 do livro do Feynman. E deixa eu fazer a apresentação aqui para vocês. E o seguinte, eu já tinha começado esse capítulo, mas tinha discutido bastante coisa sobre a questão de transferência de calor, né? Como que é a questão de transferência de temperatura quando os corpos entram em contato. Então, o que a gente ia fazer era discutir sobre como explicar alguns processos, algumas transformações físicas, algumas transformações químicas, alguns processos físicos, do ponto de vista da visão atômica da matéria. Então, como que a visão atômica da matéria facilita a nossa vida nesse sentido, para a gente entender alguns processos físicos. E aí a gente falou, mostrando essa imagem aqui, né, que isso daqui é a primeira imagem que o Feynman apresenta no livro dele como sendo de uma gota de água ampliada 1 bilhão de vezes, e aí a gente veria as moléculas de água, e aí seria uma representação dos átomos de oxigênio e de hidrogênio. Temperatura seria uma medida do grau de agitação, e aí, se você fala que um objeto está numa certa temperatura e outro está numa temperatura maior, dois líquidos, pensar no líquido, porque o líquido, você imagina que essas estruturas que compõem o líquido, elas não estão rígidas. Elas podem fazer um movimento de zigue-zague e se deslocar entre as outras. Então, uma molécula pode ficar passeando entre as outras moléculas. No sólido, uma molécula está rígida e ela não pode ficar trocando de lugar com a outra molécula que compõe o sólido. Elas estão no seu lugar específico. No líquido, não. Elas estão fluidas. Elas podem fluir, uma se deslizando pelas outras, e a diferença do gasoso é que elas ainda, mesmo que elas possam fluir, elas mantêm uma proximidade grande, né? Elas não permitem um distanciamento tão grande assim. Mas quando a gente aumenta a temperatura, o distanciamento aumenta bastante. Mas o que eu estava falando é dois líquidos, por exemplo, a temperaturas diferentes. Quem está na temperatura maior é como se você enxergasse essas moléculas se movimentando mais rápido. Elas se transladam para um lado e para o outro e zigue-zagueiam e vibram com a velocidade maior. Então, temperatura maior está relacionado, é um parâmetro que associa a velocidade com que as moléculas estão agitadas e se deslocam no meio, ou vibram. Então, temperatura não está dando informação diretamente sobre a velocidade, mas ela é um parâmetro que está relacionado com a velocidade. Então, quanto mais rápido as moléculas se movimentam, maior é a temperatura. Então, temperatura é um parâmetro que associa com a velocidade de movimento das moléculas. Quanto mais rápido você movimenta as moléculas, mais elas tendem a se distanciar, porque elas vão empurrar umas às outras com mais intensidade, com mais força, e isso aumenta a distância entre elas. Se você aumenta a temperatura de forma suficiente, elas se distanciam tanto que a gente percebe fisicamente que as características do material mudam. Então, ela vai sair de líquido para sólido, porque ficou tão longe que você não tem aquela estrutura mais palpável. Você não sente mais ao tato quando você pega ela. Na verdade, você passa a não conseguir pegá-la. E aí a gente estava falando sobre como que a estrutura, o conceito atômico da matéria permite a gente visualizar melhor aqueles comportamentos da equação ideal dos gases. E aí a gente estava com essa imagem aqui que o Feynman também apresenta no livro. Ó, minha gatinha, gente. Vou apresentar para vocês a Nina. Essa aqui é a minha companheirinha. Tem mais dois ali. Tem um que está dormindo, que é o Pi. Não, você vai ficar para lá, senão vai ficar aqui agora. Vai caçar colo no Pi. Então, Feynman coloca esse desenho aqui mostrando numa situação onde a gente tem um gás contido num êmbolo, num recipiente fechado,
E esse recipiente fechado tem uma tampa que é um êmbolo, e o êmbolo é aquela tampa que pode deslizar, né? Então, ela está vedando a passagem de moléculas para o meio externo ou moléculas para o meio interno, mas ela pode variar o seu volume porque essa tampa desliza. E aí a gente tinha discutido, então, e eu ainda vou aprender a desenhar sem apanhar tanto nessa mesa digitalizadora. Então a gente tem aqui aquele desenho, né, onde a gente tem as molequinhas que ficam se zigue-zagueando em todas as direções do espaço. E quando a gente estuda os parâmetros físicos que estão relacionados com o comportamento desse gás dentro desse recipiente, a gente tem a equação ideal dos gases, PV igual a nRT. Dependendo do gás, das condições físicas, a gente pode precisar de uma equação mais precisa. Existe a equação de Van der Waals, por exemplo, que ela leva em consideração o fato do gás não ser completamente ideal. Não é completamente ideal, né? Não existe completamente, só meio ideal. Ou ele é ideal ou não é. Só que o ideal na prática não existe. Ideal é uma coisa no mundo das ideias só, né? Por isso que tem esse nome. Ele é idealizado somente. Então a gente tem, por exemplo, a equação de Van der Waals, que ele é um pouco mais real, que leva em consideração o fato de que as moléculas elas interagem entre si. Essa molécula sente a interação, sente a presença da molécula vizinha. O gás ideal é aquele gás onde a interação entre as moléculas é completamente desprezado e o comportamento do gás é descrito por você ter um volume de moléculas, você ter um número grande de moléculas contido naquele recipiente, mas é como se as moléculas não sentissem umas às outras. Quando uma molécula passa próxima à outra, não, gatinha, ela tá doida por colo, gente, ela tá carente hoje. Então, quando uma molécula passa pela outra, é como se elas atravessassem e fossem invisíveis umas às outras. Fica aí. Então, essa é a ideia da equação ideal dos gases, de um gás ideal. Uma molécula é invisível para outra. E aí, a gente tem as características descritas por essa equação, que essa é uma equação empírica. Por exemplo, esse recipiente aqui tem um determinado volume e as moléculas elas exercem uma pressão nas paredes desse recipiente. Então, as paredes desse recipiente estão sendo empurrados para fora. Então, existe uma força que está empurrando essa parede para fora e empurra o êmbolo. Aí, o êmbolo ele é deslizante, ele não é fixo igual o fundo aqui, por exemplo. Ela está só esperando eu distrair para correr no meu colo e subir em cima da mesa digitalizadora. Não, 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 não. Não vai dar para eu ficar te dando atenção agora. No final das contas, essa tampa sendo empurrada para cima, ela tenderia a se movimentar. Então, por que que ela não é empurrada para cima? Bom, ela é empurrada para cima, só que ela tende a entrar em um equilíbrio, porque essa tampa vai ter um peso. Então, vai ter uma força-peso para baixo que se equilibra com a força com que o gás está empurrando o êmbolo para cima. E aí, se a gente aumentar a temperatura, a gente vem aqui na temperatura e aumenta esse valor, a gente vai aumentar inicialmente a pressão. Aumentar a pressão significa aumentar a força com que as moléculas estão empurrando as paredes do recipiente, inclusive a tampa. E aí a tampa vai começar a ser empurrada para cima. Isso é fácil de qualquer um visualizar, né? A gente percebe isso se vocês tamparem uma panela no fogão, tipo, tampa lá, não
trava igual uma panela de pressão, só deixa a tampa repousada por cima da panela, e aí quando a água começa a ferver, ela começa a borbulhar e começa a fazer o movimento da tampa. A tampa sobe, sai aquela bolha e ela desce de novo. Então os borbulhares vão começando a sair pela lateral da tampa e fica dando leves soquinhos, leves empurrõezinhos na tampa para cima. Então a tampa é empurrada para cima. Então, o que está relacionado com a temperatura? Velocidade. Velocidade com que essas moléculas se movimentam. E aí, quando a gente olha para esse recipiente, e aí a gente tem as moléculas se movimentando com a sua velocidade. A força que as moléculas exercem tem a ver com a colisão que elas fazem quando chegam na parede. Então, essa molécula aqui, ela vai colidir na parede, vai exercer uma força e a parede empurra ela de volta. Então, lei de ação e reação de Newton, para a parede empurrar ela de volta é porque ela está empurrando a parede no sentido oposto. E assim, qualquer colisão que essas moléculas façam na parede do recipiente. Aumentar a temperatura aumenta a pressão por quê? Então, quando a gente vem aqui, aumenta a temperatura do gás dentro do recipiente, por que que a pressão aumenta? Primeiro, porque se a velocidade das moléculas aumenta, ela vai bater na parede com a velocidade maior. Então, uma velocidade maior implica um empurrão com mais força. Então, as moléculas vão bater aqui fazendo uma força maior. E o número de colisões por segundo, ou por qualquer instante de tempo que seja, vai ser maior também. Para lá. Certo? Como assim o número de colisões aumenta? Nossa, agora ela caiu. Tadinha, gente, tadinha. Ela escapou da minha mão e foi meio que arremessada. Mas a altura aqui não é grande. Como assim o número de colisões aumenta? Se a molécula gasta um tempo para percorrer toda essa distância vertical aqui e colidir com a parte de baixo, e depois gasta um tempo para subir e colidir com a parte de cima, se a velocidade dela aumenta, ela vai percorrer essa distância mais rápido, num tempo menor. Então, uma única molécula, ela colide aqui em cima, colide aqui embaixo, volta, colide aqui em cima, colide aqui embaixo. É claro que ela não vai ficar fazendo um movimento só em linha reta para cima e para baixo, ela vai ficar fazendo um movimento caótico. Então, ela colide em cima, depois vai colidir na parede do lado, do outro lado, e assim por diante. Mas pensando só no movimento em linha reta para cima e para baixo, quando ela colide aqui em cima, depois desce, colide aqui embaixo, depois sobe, colide aqui em cima de novo, depois desce, colide aqui embaixo, uma única molécula vai fazer um certo número de colisões num certo instante de tempo. Se você aumenta a velocidade dela, ela vai aumentar o número de colisões naquele mesmo instante de tempo, porque ela vai percorrer esse trajeto mais rápido. Então, o número médio de colisões que as paredes do recipiente vai receber aumenta. O número de partículas não aumentou, mas as paredes do recipiente vai receber mais pancadas no mesmo instante de tempo, porque as moléculas vão percorrer aquela distância, aquele espaço aberto no recipiente mais rápido. Gente, mas você tá muito carente, gente, você tá muito carente. Sim, você tá carente demais e fica aí. Então, é tranquila a ideia da relação de temperatura com pressão, né? Consequentemente, a relação com o volume. Por que o volume aumenta? Porque se a pressão aumenta, o empurrão aumenta. Mas aí, se você está num recipiente fechado, que não tem liberdade de se movimentar, ele não vai ceder, as paredes do recipiente não vão ceder.
e o volume vai continuar fixo, e aí a pressão só aumenta simplesmente. Mas nesse caso aqui, desse recipiente que tem um êmbolo, inicialmente a pressão aumentando ele consegue erguer o êmbolo, e aí à medida que ele ergue o êmbolo, ele aumenta a distância que a partícula tem que percorrer para colidir aqui embaixo e depois voltar a colidir aqui em cima, aumentando o espaço, o volume aumenta. Aumentando o espaço, ele vai diminuir o número de colisões que as partículas vão fazer nas paredes do recipiente. Porque num espaço curto, as partículas têm uma certa distância para percorrer. Se você aumenta o volume, você aumenta a distância que a partícula tem que percorrer. Você não diminuiu a velocidade das partículas necessariamente. Pode até diminuir, mas vamos pensar aqui primeiro que a velocidade está constante, a velocidade das partículas. A pressão diminui porque se você aumenta o volume, você aumenta a distância que as partículas têm que percorrer. Então, isso diminui o número de colisões por instante de tempo que as paredes do recipiente recebem. Então, se a gente mantém a pressão constante, quem aumenta é o volume. Então, o êmbolo ele vai subir até igualar com a pressão atmosférica e com o peso da tampa de novo, e aí a pressão continua a ser o que era antes, mas o volume aumentou. Então, quando a gente aumenta a temperatura, também aumenta o volume. Certo? Por que, por exemplo, se eu estou num recipiente blindado que não tem liberdade do êmbolo se mover, por que se eu aumentar o número de partículas que estão no recipiente, a pressão aumenta? Porque eu vou aumentar o número de colisões que a parede vai receber. Simples assim. E a noção de conceito atômico simplifica demais a gente entender por que a relação desses parâmetros pressão, volume e temperatura. Aumentar a temperatura, aumenta a pressão ou aumenta o volume. E número de partículas, aumentar o número de partículas. Não necessariamente aumenta a temperatura, mas aumenta o volume ou aumenta a pressão. Depende se você está num recipiente rígido, que não permite aumentar o volume, ou num recipiente que permite expandir. E aí aumenta o volume. Conceito atômico facilita demais entender essa equação. E essa equação descreve o que acontece com esses parâmetros físicos num gás. Uma outra coisa que acontece é que existe uma relação com a temperatura também, no sentido de, imagina nesse desenho aqui, se vocês pegam o êmbolo e vai pressionando. À medida que vocês pressionam um êmbolo, é a mesma coisa de pegar uma seringa, tampar a ponta e apertar. O fato de apertar a seringa, aumentando a pressão, diminui o volume, aumenta a pressão, então vamos voltar lá para a equação. Para a gente ver o que acontece. A gente tem aqui uma seringa. Quando a gente empurra o êmbolo da seringa, tampando a ponta aqui, claro, a gente está reduzindo o volume, então a gente tem PV igual a nRT. Desculpem pelo desenho tosco. Então, a gente está diminuindo o volume. Quem que a gente está controlando aqui é o volume. O volume é o parâmetro que a gente controla quando a gente estica o êmbolo ou empurra o êmbolo. Quando a gente empurra o êmbolo, claro que sempre com o bico tampado. Se a gente não tampar o bico, a gente não vai garantir que esse N aqui está fixo. Porque se empurrarmos o êmbolo, vai sair partículas daqui, e aí a gente está variando o número de partículas lá dentro, e a pressão vai ficar constante. A pressão não vai variar, porque a gente não está pressionando necessariamente as partículas umas contra as outras, que a gente está permitindo elas saírem. Mas beleza, se a gente vier aqui e tampar esse bico,
quando a gente empurra o êmbolo, a gente diminui o volume e, consequentemente, a gente também aumenta a pressão. Diminuindo o volume, a gente aumenta a pressão. Certo? Por que a gente aumenta a pressão? Porque quando o êmbolo vem parar aqui embaixo, a gente diminui o espaço que as moléculas têm para ficar zigue-zagueando e ricocheteando pelas paredes do recipiente. Então, antes a molécula tinha que percorrer toda essa distância, agora a molécula vai percorrer só essa distância aqui, metade do caminho, se falar que essa distância aqui foi metade da distância que a gente empurrou o êmbolo. Então, diminuir o volume faz aumentar a pressão. Só que isso pode mexer na temperatura também. Se a gente fizer isso de forma muito lenta, a temperatura praticamente não vai ser alterada, mas empurrar o êmbolo também aumenta a temperatura. Não só aumenta a pressão, mas também aumenta a temperatura. Como assim? Por que aumenta a temperatura? Porque num recipiente onde essa tampa é móvel, aqui está uma molécula que está indo de encontro à tampa. Essa molécula tem uma certa velocidade. Aumentar a temperatura significa aumentar a velocidade das moléculas do gás que está aqui dentro. Correto? Então a gente tem as moléculas do gás que está aqui dentro se movimentando com uma velocidade média. Não necessariamente as moléculas têm a mesma velocidade exatamente, elas têm uma velocidade média igual, mas uma pode estar um pouquinho mais rápido que outra. Então elas variam em velocidade. Essa molécula aqui em específico, que eu coloquei a velocidade nela, ela está indo de encontro com a tampa do recipiente. Se a tampa do recipiente está parada, quando ela colidir e ricochetear, a gente assumindo uma colisão elástica, ela vai ricochetear e vai retornar com a mesma velocidade com que ela chegou na tampa. Chegou na tampa com velocidade v e voltou com a mesma velocidade v. Certo? Agora, imagina que a gente está empurrando a tampa para baixo. A tampa está em movimento e a tampa tem uma velocidade v' para baixo. Então, a molécula está subindo e ela vai encontrar uma tampa que está descendo. O fato da tampa ter movimento para baixo faz com que, quando ela colide com aquela tampa, ela ricocheteia com a velocidade maior. Ela ganha movimento da tampa que já tinha movimento para baixo. Então, a partícula vem, ricocheteia com a velocidade v duas linhas, onde v duas linhas é maior do que o v. Deixa eu tirar esse vetor daqui. V é a velocidade com que a partícula chegou na tampa, e v duas linhas é a velocidade com que ela se afasta da tampa depois de colidir. V' é a velocidade da tampa. Ah, então a v duas linhas é o v mais v'? Não, não tem essa relação, tá? Isso aí é mais complicado. Mas só pensa que, como v duas linhas é maior do que a velocidade com que ela chegou na tampa, ela ganhou velocidade pelo fato da tampa estar em movimento, descendo. Se a tampa estivesse em movimento se afastando, ela ia perder velocidade. Tenta imaginar eu acho que o Feynman dá esse exemplo do taco de beisebol. Imaginem vocês segurando um taco de beisebol e alguém vai e arremessa uma bola no taco de beisebol, só que vocês estão com o taco de beisebol parado. Se vocês conseguirem segurar de forma bem rígida o taco de beisebol, rígida mesmo, como se fosse uma parede que na hora que a bolinha bate no taco de beisebol, vocês não recuassem nem um pouquinho, então encosta o taco de beisebol na parede, pronto, encosta o taco de beisebol na parede, alguém arremessa a bolinha no taco de beisebol, a bolinha bate no taco de beisebol e volta. Ela vai voltar assumindo uma colisão perfeitamente elástica, ela vai voltar com a mesma velocidade com que ela chegou no taco de beisebol. Ou seja, o cara pode até arremessar com força, certo? Mas ela vai voltar com a mesma força que o cara arremessou, e a força com que o cara arremessou não é tão grande assim. Agora, o cara arremessa a bolinha, e o que você faz? Você arruma
remessa, vai com um taco de beisebol direto na bolinha. Você faz com que o taco de beisebol vá em direção à bolinha com a velocidade alta, que você põe força no negócio. Vai. Quando você dá uma tacada com gosto, a bolinha, sabe, ela às vezes sai do estádio. E aí o povo vibra naqueles jogos lá que os americanos gostam. Né? Tipo, então ganhou muita velocidade. Por quê? Porque a pessoa imprimiu energia no taco e essa energia foi transferida para a bolinha. A bolinha estava indo de encontro ao taco, mas o taco também estava indo de encontro à bolinha. Um bateu no outro e a bolinha voltou com mais velocidade do que quando ela chegou. Porque o taco estava em movimento no sentido de encontrar a bolinha. É o que acontece com a tampa. Se a tampa está baixando, quando a bolinha chega, ela ricocheteia e volta com a velocidade maior, porque ela ganhou energia da tampa que estava já indo de encontro à bolinha. Agora, imagina você segurando o taco e você segura ele encostado na parede, então não permite nenhum recuo. A bolinha bate e volta com a mesma velocidade. Agora desencosta da parede, segura na pontinha aqui do taco e a pessoa, o taco é comprido, a pessoa arremessa a bola na outra ponta. Acho que a gente não consegue segurar com tanta força assim que evite qualquer recuo. O taco acaba recuando um pouco. O fato do taco recuar um pouco faz com que a bola perca velocidade e ela ricocheteia bem fraco. Ela vem com a velocidade até rápida, porque o cara arremessou rápido, bateu no taco, o taco se movimentou para trás e ela caiu assim sem graça. Não ricocheteou com a velocidade alta. Ela ricocheteou com a velocidade menor do que quando ela chegou. Então, se você vier recuar o taco, ela ricocheteia com a velocidade menor do que quando chega. É o caso de a tampa está se afastando quando a molécula vai colidir. Aí a molécula colide e volta com a velocidade menor do que quando ela chegou. Diferente aqui, que quando a tampa está descendo, ela volta com uma velocidade maior. Então, a tampa estar descendo vai empurrando as moléculas do gás, fazendo com que as moléculas do gás ganhem velocidade. Consequentemente, está aumentando a temperatura. Afastar o êmbolo faz com que as moléculas, quando colidem no êmbolo e voltem com a velocidade menor. Consequentemente, está diminuindo a temperatura. Então, mexer no volume também afeta a temperatura sem que você precise colocar um fogo lá para esquentar ou colocar na geladeira para diminuir a temperatura. Então, afeta a temperatura também. Fazer compressões bruscas ou expansões bruscas. Na verdade, é assim que um refrigerador funciona. Uma geladeira funciona por meio de expansões bruscas de gás. Quando você faz uma expansão brusca, o gás ele perde muita energia e ele esfria. Olha como fica simples entender a relação da equação ideal dos gases, PV igual a nRT, quando a gente pensa que a estrutura da matéria é feita de átomos. Por que a pressão muda se a gente mudar a temperatura? Por que o volume muda se a gente mudar a pressão? Por que se a gente mudar o volume, a temperatura também muda? Certo? Então, e por fim, a respeito de mudanças de fase, a gente tem a estrutura de gelo. E aí, nesse caso, só saber que a matéria é composta de átomos não é suficiente. A gente tem que saber como que esses átomos se organizam na estrutura da água em específico. Mas, quando a gente vai esfriando a temperatura e diminuindo a velocidade de movimento das moléculas, elas vão se aproximando. Lembram que os átomos, na definição do Feynman, são pequenas partículas que estão em movimento perpétuo e que se atraem a uma certa distância, mas quando estão muito próximas começam a se repelir. Essa definição não é a definição de átomo. Essa é a frase que o átomo delegaria para a posteridade.
caso todo conhecimento tivesse que ser destruído e alguma quantidade de informação precisasse ser contida no menor número de palavras possíveis. Ele acha que essa seria a informação mais importante para ter um início da ciência novamente, sabe? Que o átomo, eles são pequenas partículas em movimento perpétuo, em movimento de zigue-zague perpétuo, que se atraem a uma certa distância, mas quando elas começam a ficar muito próximas, elas começam a se repelir. E aí, nesse caso, a gente tem o líquido. Quando a gente aumenta a temperatura, elas se afastam por causa da agitação, mas se a gente diminuir a temperatura, elas voltam a se aproximar, porque elas tendem a se atrair. E é claro que elas não vão se aproximar indefinidamente, porque tem uma hora que elas começam a se repelir. Mas tem uma hora que elas se aproximam tanto que elas gostam de ficar naquela posição e ficam quietas naquela posição. Não que elas percam o movimento delas, elas sempre estão em movimento. Porque na frase do Feynman, átomos são pequenas estruturas, pequenas partículas em movimento perpétuo. Você nunca vai conseguir um átomo completamente parado. Impossível. Então, você vai diminuindo a temperatura, as partículas vão ficando mais lentas, mais lentas. Quanto mais lentos, mais a força de atração entre elas vai compactando elas, vai fazendo com que elas vão ficando espremidinhas, e aí elas vão ficando sem liberdade para se movimentar, porque elas vão ficando todas espremidas, igual o eixão. Né? Igual um ônibus lotado, que nem dá para você sair do lugar. Então elas não saem do lugar. Você pode se movimentar. Não tem como você parar completamente. Você se movimenta, você balança o ombro, você mexe para um lado para o outro, mas andar e sair dali é meio complicado. E no caso da água, ele mostra como que fica uma representação simplificada em duas dimensões do rearranjo das moléculas de água quando elas se solidificam. E aí as pontes de hidrogênio fazem o trabalho. Você tem as ligações aqui com pontes de hidrogênio, que são ligações relativamente fortes. Opa. E o fato do formato da molécula de água ser duas moléculas que, assim, dois átomos de hidrogênio que formam um ângulo mais ou menos de 105 graus, quando a gente vai arranjar essas moléculas tridimensionalmente, ela forma esses hexágonos aqui, ó. Essas estruturas de 6 lados. E aí as moléculas vão se rearranjando, formando hexágonos. Aqui tem um outro hexágono. Então vocês conseguem enxergar os hexágonos aí, né? Tem um hexágono aqui no centro, um hexágono aqui do lado desse do centro, um hexágono aqui embaixo. E aí tem um hexágono aqui à esquerda. Aqui o hexágono está incompleto porque aqui em cima não está mostrando parte da molécula que compõe ele. Mas você vai tendo hexágonos, hexágonos, hexágonos. Acaba que quando um floco de gelo ele vai crescendo, crescendo, crescendo por causa do empacotamento dessas moléculas de água que vão se reagrupando e vai fazendo ele ficar grande, você tem aqueles desenhos hexagonais dos cristais de gelo, macroscopicamente falando. Cristais de gelo. E aí a gente tem aqueles desenhos bonitos que são hexagonais. E aí vem a explicação do porquê que eles são hexagonais. Porque a nível atômico, as moléculas tendem a se organizar de forma hexagonal. E aí, quando elas vão se ligando umas às outras e vão formando uma estrutura muito grande, você tem que, essa estrutura grande, ela tem que obedecer, no final das contas, à estrutura hexagonal. Mas não necessariamente teria que obedecer só o fato dela ser hexagonal a nível atômico, não necessariamente garantiria, faria a gente pensar que ela iria ter uma estrutura visualmente hexagonal, mas tem. A água é muito curiosa, muito legal. Né? E aí vem uma explicação do porquê que o gelo acontece aquele comportamento anômalo que a gente ouve tanto no ensino médio,
de que quando a gente chega na temperatura de 4 graus Celsius e continua diminuindo a temperatura, a água para de contrair e começa a expandir, porque as moléculas começam a se reorganizar numa posição bem específica, e essa posição bem específica cria vários buracos, e aí a água cristaliza, né, vira sólido, e na estrutura de sólido, ela não fica em qualquer posição. Ela fica num arranjo cristalino hexagonal, que é esse daqui. E vocês veem que para ela arrumar um arranjo hexagonal, vai ficar vários espaços vazios, que a gente pode chamar de buracos. Esses espaços vazios seriam espaços que poderia estar ocupado por uma molécula de água, mas não está, porque a molécula de água ela não pode quebrar a simetria. Ela não vai ocupar esse buraco aqui, ela vai ficar numa posição que fica energeticamente mais favorável de interagir com as suas moléculas vizinhas. Então, elas vão entrar numa configuração que faz esse desenho hexagonal. Então, não vai ter moléculas de água nesses buracos. Se não vai ter moléculas de água nesses buracos, é como se na estrutura de gelo, especificamente, você começasse a criar bolhas de ar. Na verdade, não é bolhas de ar, porque o ar, a gente define ele como sendo composto de moléculas específicas. É o gás atmosférico, que é o ar. Nesse caso aqui, seria vácuo mesmo, porque não tem partículas atômicas aqui. Tem partículas subatômicas, mas átomos não tem. Então, não tem ar aqui. Seria espaço vazio. Enquanto quando a gente estava no líquido, esses buracos aqui, eles são preenchidos no líquido. Por isso que o líquido ele acaba tendo um volume menor do que o gelo. E o gelo boia na água, porque ele é menos denso, porque ele expande. Então é um dos comportamentos curiosos da água. Acaba que você tem uma estrutura sólida, a estrutura sólida permite uma aproximação dos átomos, só que essa aproximação é ao longo da direção de ligação. E elas se ligam no arranjo específico e fica espaços vazios. Quando a gente começa a esquentar o gelo e ele começa a derreter, você começa a tirar as moléculas dessa posição, começa a afastar essa molécula aqui dessa, por exemplo, que ele está bem encostadinho, tá vendo? Começa a afastar essas duas, mas afastar essas duas significa permitir que essa venha para esse espaço vazio. Permitir que as moléculas ocupem os espaços vazios do cristal de gelo antes faz com que, no final das contas, o líquido tenha um volume um pouquinho menor. Na média, a distância, você não tem moléculas tão próximas, tão encostadas quanto tinha no gelo, mas a distância acaba sendo menor na média, porque aqueles espaços vazios não existem. E existem outras situações ainda, outros comportamentos que ficam fáceis de ser visualizados do ponto de vista da estrutura atômica da matéria. Isso tudo são as argumentações do Feynman para dizer por que aquela frase ele acha que seria a melhor frase para guardar para a posteridade e que seria um ótimo ponto de partida para a ciência novamente. Então, um dos processos físicos, aqui a gente estava falando de transformações físicas, né? Transformações de estados físicos. Aqui são alguns processos. Esses processos aqui, o processo de evaporação, onde a gente está vendo aqui embaixo o que seria um copo de água, por exemplo, mas a gente está bem na superfície. E aqui em cima, onde as moléculas estão mais longe, já é o ar atmosférico. Nesse ar atmosférico, a gente está vendo aqui algumas moléculas de água, que são essas cabecinhas de Mickey voando aqui. Tem uma molécula de água aqui que está só na metade. Essas dois aqui meio cinza são de nitrogênio e essa daqui toda preta é de oxigênio. Então ele representou a molécula as moléculas do ar atmosférico praticamente só com nitrogênio e oxigênio, porque é em sua grande maioria o que compõe o ar atmosférico mesmo. O oxigênio acho que é 21%, nitrogênio é 79%. Sobrou 21, 79,
Não, já deu 100%, né? Então, acho que é 20% oxigênio, 79% nitrogênio, sobrou 1%. Esse 1% é vapor d'água, argônio, alguns outros gases nobres, gás carbônico, né? Então, 1% de uma outra variedade de gases, mas 99% é oxigênio e nitrogênio. E aí, a gente tem o processo de evaporação. Em que se trata o processo de evaporação? Se trata da situação de algumas moléculas se desprenderem dessa superfície líquida e ir para o ar atmosférico, na forma de vapor. Vai na forma de vapor porque agora você tem uma molécula desprendida do líquido e essa molécula fica distante uma da outra, igual acontece no gás. Que é a definição de gás, quando você tem molécula distante o suficiente para que você não tenha mais uma forma definida. Não uma forma definida, mas um volume definido. O líquido tem volume definido, não tem forma, né? Mas o gás não tem nem volume definido. Então, essa molécula aqui, ela se libera e vai para o ar atmosférico. A questão é, por que ela se desprende dessa superfície? Porque ela não está sendo atraída? Ela não é atraída pelos outros átomos aqui? Porque átomo atrai átomo. Ela é atraída pelos outros átomos. O que faz com que ela saia daqui? Lembrem de que átomos são partículas que estão em movimento perpétuo. Elas estão sempre em movimento. Então, essa imagem estática, na verdade, seria melhor se a gente conseguisse enxergar aqui esse monte de moléculas que estão aqui embaixo, se movimentando e vibrando e batendo umas nas outras. Aqui tem, inclusive, 2 moléculas de nitrogênio. Aqui teria que ter, não é que teria que ter, tem. Não nessa imagem precisa ter, mas na água também tem moléculas de oxigênio dissolvidas. Então, o que é um ar dissolvido, um gás dissolvido na água? É você ter aquelas moléculas daquele gás preso aqui, perdido entre as moléculas de água. Então, você tem, por exemplo, aqui uma molécula de nitrogênio, outra molécula de nitrogênio e assim por diante. E o que faz uma molequinha de água se desprender? Imagina um zigue-zague, né? Essas moléculas se movimentando, colidindo e se degladiando uma contra as outras, batendo umas contra as outras. Elas não possuem, isso é o que é importante, elas não possuem todas a mesma velocidade. E aí vem uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem. Todo mundo ouviu o ensino médio inteiro falar de que a água evapora a 100 graus Celsius. Para você evaporar a água, você ferve ela. Você aquece ela até 100 graus Celsius, ela ferve e entra em ebulição. Não, tá certo. Não é que vocês ouviram no ensino médio que a água evapora a 100 graus Celsius. Vocês ouviram no ensino médio que ela ferve a 100 graus Celsius, que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Mas por que ela evapora a temperatura ambiente? Por que se você jogar um balde de água no chão e deixar lá, tipo, lavei a casa, molhei o chão e o chão tá molhado, sequei mais ou menos. Não vou secar direito, não. Daqui meia hora, dependendo do quão molhado está, daqui 1 hora tá tudo seco. E aí depende da época do ano, né? E aí interessante, depende da época do ano. Por que você colocar a roupa no varal, daqui poucas horas está seco? Também depende da época do ano. Se tiver um tempo muito seco, a roupa no varal seca rápido. Se tiver um tempo de muito chuva, em tempo muito úmido, às vezes você pode deixar um dia inteiro, a roupa não seca de jeito nenhum. E a gente vai entender por quê. Por que a água evapora a 20 graus Celsius? Por que se você deixar um copo de água, enche um copo de água, deixa o copo destampado, obviamente, deixa em cima de algum lugar da mesa, daqui a alguns dias aquele copo vai estar seco. A água vai evaporando, 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 evaporando até acabar completamente. Por que ela evapora? Porque as moléculas de água não estão todas na mesma velocidade. Não tem todas a mesma velocidade. O que define a temperatura de uma substância não é uma velocidade específica. Tá? Tipo, se
a água num copo está a 20 graus Celsius, significa que todas as moléculas que compõem aquela água que estão dentro daquele copo estão numa velocidade específica. Não. Está todo mundo com a mesma velocidade específica. Não. A velocidade média é uma certa velocidade média, mas a média significa que você está fazendo... não vou definir média agora, né? Mas velocidade média é quando você faz a média de todas as velocidades que as moléculas têm naquele copo. Tem desde velocidades mais baixas até velocidades mais altas. Então tem vários valores de velocidades das moléculas ali naquele líquido. Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês. É como se fosse assim. Ó. Deixa eu só ver como é que eu estou. Eu estou na câmera bem. Se eu estava centralizado na câmera. Que é mais ou menos o seguinte. Imaginem esse gráfico aqui. Ó. Gráfico de distribuição P em função da velocidade V. O gráfico é mais ou menos isso aqui, tem um formato de sino. O que significa esse P? Significa a distribuição de moléculas para uma certa velocidade. Por exemplo, esse gráfico aqui está informando para a gente como que está a distribuição de velocidades das moléculas num copo d'água, por exemplo. Então, vamos supor que essa velocidade aqui é uma das menores, tem pouquíssimas moléculas com velocidade menor do que essa. Vamos dar um número para essa velocidade? Eu não faço ideia de qual que é a velocidade de agitação de uma molécula, tá? Não, assim, eu já vi, mas é porque eu não lembro agora. De cabeça, essas coisas eu não guardo, mas a gente tem estimativas de fazer cálculo e tal para uma determinada temperatura, qual que é a velocidade média. Mas eu não lembro. Mas vamos chutar uns valores aqui, é só chutado, é só para fazer uma ilustração, tá? Então vamos dizer que a velocidade das mais baixas que a gente vai assumir aqui, que as moléculas têm, são 10 metros por segundo. Será que é uma velocidade muito alta? De translação? Talvez seja alta. Não sei, não faço ideia. Mas vamos deixar assim. E das mais altas, vamos dizer que seja 500 metros por segundo. Tá muito alto isso? Não sei. 100 metros por segundo, tá? Vamos deixar 100 metros por segundo. Então, tem moléculas que se movimentam a 10 metros por segundo, tem moléculas que se movimentam a 100 metros por segundo. Tem moléculas que se movimentam um pouquinho mais baixo, mas essas a gente vai desprezar porque você está vendo que a curva está indo para zero. Então, é muito baixa a quantidade de moléculas que está nessa velocidade, e aqui também a curva está indo para zero, é muito baixa a quantidade de moléculas que está nessa velocidade acima de 100 metros por segundo. Então, a gente vai considerar só as moléculas que estão nessa faixa, entre 100 e 10, porque é praticamente 99,99% de todas as moléculas que compõem o material. É muito pouco quem está nessa faixa de mais alta e quem está nessa faixa de mais baixo. Então, vamos pegar todas as moléculas que estão nessa faixa de 10 a 100 metros por segundo. Então, um gráfico de distribuição de velocidades fala para a gente que qual é a porcentagem de moléculas naquela substância que está com uma determinada velocidade. Por exemplo, quantos por cento das moléculas que compõem todas as moléculas do copo estão com a velocidade de 10 metros por segundo? Você vê que é muito pouco. Está bem aqui, ó, aqui embaixo. Opa. Vamos supor que isso daqui é 0,1%. 0,1% das moléculas estão na velocidade de 10 metros por segundo, e 0,1%, que é essa outra posição aqui, que também é bem baixinho, 0,1% das moléculas que compõem o copo estão com a velocidade de 100 metros por segundo. Mas aqui em cima já está um pouquinho maior. Vamos dizer que essa velocidade aqui, ó, já é
20 metros por segundo. 20 metros por segundo já dá, tipo, 1%. 1% das moléculas estão a 20 metros por segundo, e aqui é 90 metros por segundo. 90 metros por segundo. E 1% das moléculas estão a 90 metros por segundo. E vai aumentando bem rápido. Vamos supor que isso daqui seja 28 metros por segundo. Eu estou achando que a minha escala aqui está ruim, porque aqui no meio já tinha que estar no 45 e está no 28 ainda. Então vamos dizer que isso daqui já é 35. Embora fica ruim, né? Do 20 para 35 ser essa distância, e do 10 para o 20 ser maior uma distância. Né? Mas aqui no meio é 45. 45 metros por segundo. Mas essa distância, essa velocidade aqui, 35 metros por segundo, vamos supor que já seja 3% das moléculas que compõem o líquido estão nessa velocidade. Assim como 70 metros por segundo, mais ou menos os mesmos 3%, 3, alguma coisa por cento. 45 metros por segundo é quem está em maioria. Maioria aqui representa 6%. Uai, mas que estranho, só 6% é o pico? É porque é o seguinte, isso daqui tem um monte de valores que eu não estou considerando. Então, aqui está perto de 6 também, aqui tem um monte de valor. Na verdade, esses números que eu estou colocando é até alto. No final das contas, se a gente pegar os valores para essa velocidade, para uma velocidade um pouquinho maior, para uma velocidade um pouquinho maior, os valores para todas as velocidades em cima dessa curva, se eu somar todas elas, tem que dar 100%. Então, por isso que se eu pegar um único ponto aqui, 6% está até muito, porque eu pegar um ponto um pouquinho do lado, tipo 45,1% e 39,9%, vai dar mais outros dois valores que estão perto de 6%, só esses 6 mais 6 mais 6 já vai dar 18%. Só dois valores bem próximos aqui, ó. Imagina se eu fizer uma variação bem pequenininha ao longo dessa curva, vai dar mais de 100%, do jeito que eu fiz aqui. Esses valores. Opa, não é para apagar tanto. Mas vamos deixar os 6% aqui. Então, a gente tem que parte das moléculas estão numa velocidade de 10, parte estão numa velocidade de 20. É claro que tem moléculas que estão aqui no meio que eu não contei. Né? Só tem moléculas que estão em tudo quanto é velocidade aqui. Vai variando gradualmente, tem moléculas com 10,1, 10,2, até 20, 20,1, 20,2, até 35, e assim por diante. Eu não estou considerando todas elas, só estou pegando alguns exemplos. Tem moléculas que estão a 45 metros por segundo, tem moléculas que estão a 70 metros por segundo, tem moléculas que estão a 90 metros por segundo, mas tem aquelas que estão na maioria. A maioria é um valor intermediário. Tem moléculas que estão mais rápidas, tem moléculas que estão mais lentas, mas tem aquelas que estão intermediárias, que estão mais próximas do valor médio. Você faz um valor médio, vai dar exatamente aqui no centro entre o maior e o menor. Então, a velocidade média das moléculas que estão com todos esses grupos de velocidade seria aproximadamente 45 metros por segundo. Entre 10 e 100, né? Que tem 90, uma variação de 90 entre 10 e 100 seria metade, 45. O que acontece quando a gente aumenta a temperatura? Você aumenta a velocidade de todo mundo. Então, essa distribuição... Essa distribuição aqui, ó,
de velocidades, toda ela representa uma única temperatura, vamos supor 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, então, tem tem moléculas que está com uma velocidade muito alta, mas a maioria está numa velocidade intermediária aqui. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade de todo mundo. Todo mundo desloca para a direita, esse gráfico inteiro. Então, quem estava com essa velocidade aqui de aproximadamente 10 metros por segundo, a velocidade agora vai aumentar para cá, vai para 15 metros por segundo, por exemplo. E aí, esse ponto aqui vem para cá. Esse ponto aqui no centro, que era aproximadamente 45, vem para 50. Todo mundo eu vou aumentar 5. Esse ponto aqui que era 100, vem para 105. Todo mundo desloca 5 para a direita, por exemplo. Então, o gráfico todo se deslocou um pouco para a direita. Todo mundo aumentou um pouco a velocidade. Acontece que tem gente aqui, tem moléculas aqui, nessa nova temperatura, que está na velocidade que tinha moléculas que estavam na mesma velocidade da temperatura anterior. Só que a maioria das moléculas agora está mais rápida. E aí a velocidade média agora é maior, em vez de ser 45, agora a velocidade média é 50, e isso aqui representa uma temperatura de 40 graus Celsius, por exemplo. Continua aumentando a temperatura. A gente aumenta a velocidade de todo mundo, e a temperatura agora, tipo, é 70 graus Celsius, mas a velocidade média foi para 60 e pouco, 65 metros por segundo. Entende? Velocidade média aumentou, isso, só que velocidade média é uma coisa, mas você não tem todo mundo com a mesma velocidade, você tem toda uma distribuição de velocidades, e aquela distribuição de velocidades acaba representando, a gente associa isso a uma única temperatura. Por que que uma água que está a 70 graus Celsius evapora mais rápido do que uma água que está a 20 graus Celsius? E por que que as duas evaporam? Por que que a gente só não consegue evaporar quando chega no ponto de fervura? Fervura é quando a gente aumenta muito a velocidade das partículas. A gente continua deslocando esse gráfico para a direita. E aí a gente entra numa reação em cadeia, vamos dizer assim. E a energia de expansão, de movimento é tão grande que eles começam a se afastar bruscamente e não ganha mais velocidade. Você não consegue dar mais velocidade para as partículas. As partículas colidem umas contra as outras e elas se afastam rapidamente. Esse processo de afastamento faz com que elas não ganhem mais velocidade, mas elas ganhem essa distância rápido. E elas entram numa transição de fase rápida. Mas vamos supor que essa velocidade aqui seja 80 metros por segundo. Moléculas que estão a uma velocidade de 80 metros por segundo, esses números são todos exemplos, tá? Esses números são todos exemplos. Moléculas que estão a uma velocidade de 80 metros por segundo conseguem se desprender da superfície do líquido com certa facilidade. Então a gente vem aqui, ó. Tipo, por que que essa molécula de água está começando a se afastar? Na verdade, a gente não sabe se ela está se afastando ou se ela está chegando, né? Se ela está descendo e se ela vai se incorporar ao líquido ou se ela está se afastando do líquido. Vamos supor que ela está se afastando do líquido. Está todo mundo aqui com uma certa velocidade, todo mundo com velocidade diferente. Mas essa daqui, como ela está na superfície, ela já tinha uma certa velocidade de se movimentar, mas essa velocidade não era suficiente para vencer a força de atração que as outras moléculas realizavam sobre ela e mantinha ela presa aqui na superfície. Mas, de repente, veio uma por baixo aqui que estava mais rápida e colidiu nela por baixo.
Quando colide, transfere para ela energia na forma de velocidade, aumenta a velocidade dela. Se a velocidade dela for alta o suficiente, ela se desprende. E ela, estou livre, vai embora. Porque ela tem uma velocidade alta o suficiente. E aí a gente olha para a curva aqui, ó, do líquido de 20 graus Celsius. E você tem, vamos supor que quem está a 80 metros por segundo tem velocidade suficiente para vencer a atração na superfície. Você tem essa quantidade de moléculas aqui que consegue, se elas alcançarem a superfície, mas a molécula não precisa alcançar a superfície. Você pode ter uma molécula na superfície com a velocidade menor e a energia vai se transferindo pelas colisões. De repente, essa aqui estava com uma velocidade pequena, mas colidindo, a última colisão transfere energia para ela e faz ela ficar com uma velocidade alta. E ela se desprende. Então, todo mundo que tiver com essa velocidade aqui na superfície consegue se desprender. Então, é o rabinho aqui no final da curva de distribuição de velocidades de quem está com a velocidade alta suficiente para se desprender. E aí, se você aumenta a temperatura e vai para 40 graus Celsius, um líquido a 40 graus Celsius evapora mais rápido. Por quê? Porque você aumenta o grupo de moléculas que estão naquela temperatura necessária para se desprender da superfície. 70 graus Celsius, então, você aumenta em muito a população de moléculas com energia suficiente, com velocidade suficiente para se desprender da superfície. Deu para sacar a ideia? Sim, que bom. Certo? Mas se você tiver num recipiente fechado, se você pega um copo d'água, lacra e deixa aquele copo d'água lá, o copo vai evaporar? Bom, não é o copo. A água do copo vai evaporar. Se você deixa o copo destampado, depois de alguns dias, o copo está seco. Porque a água foi evaporando. A água foi evaporando. Se você tampa, ela nunca mais evapora. Ela vai ficar lá. Por quê? Porque esse gás aqui, ó, vamos supor que ele seja o gás dentro do copo e aqui em cima vai ter a tampa. As moléculas vão se desprendendo e você aumenta muito a população de moléculas de água aqui na parte gasosa do copo, da parte do corpo que é ar. E aí essas moléculas estão se movimentando. E aí as moléculas que estão no ar não impedem de que novas moléculas de água se desprendam da superfície e vá para o ar. Só que você entra no que a gente chama de um estado de equilíbrio, porque como o sistema é dinâmico, vocês conseguem imaginar que da mesma forma que uma molécula que está aqui na superfície, de repente ela recebe uma pancada aqui por baixo e ela se desprende da superfície e vai para o ar, da mesma forma uma molécula de água vem do ar e acaba grudando aqui na superfície e passa a ser incorporada à água de novo. Então a gente tem moléculas de água saindo, mas a gente pode ter moléculas de água chegando. Num copo fechado, tampado, as moléculas de água, vão sair para o ar. Mas chega uma hora que o ar vai estar tão saturado de moléculas de água que a taxa com que as moléculas saem do líquido e vai para o ar vai ser igual à mesma taxa com a que as moléculas do ar voltam para o líquido. Porque a gente vai ter moléculas saindo, mas a gente vai ter uma quantidade de moléculas no ar também que vai estar caindo no líquido de novo. Caindo entre aspas. Elas não caem por causa do peso, da força gravitacional. A força gravitacional aqui é desprezível, porque um átomo é muito pequeno, uma molécula é muito pequena. Força-peso aqui, ó, despreza completamente. Mas elas vão, como elas estão em movimento contínuo, elas vão se movimentar uma hora indo de encontro à superfície da água e elas podem ser incorporadas de novo à superfície da água. Então, por que a água para de evaporar no copo fechado? Porque tem uma hora que as moléculas de água se soltando para o ar vão se soltar com a mesma frequência com que as moléculas que estão no ar caem de volta para a água. E aí a gente tem praticamente a quantidade de moléculas inalterado. Se a gente está com um copo destampado, as moléculas vão saindo para o ar
E aí o ar vai dando um jeito de afastar essas moléculas para longe, porque o sistema está aberto. E aí, mesmo que algumas moléculas de água caiam de novo no copo, você tem uma quantidade maior saindo do que voltando. Mas no sistema fechado, não. No sistema fechado, as moléculas de ar, de água que saem, ficam presas naquele espaço confinado, e aí você vai ter tanta molécula de água no ar que vai ter a mesma quantidade caindo da mesma quantidade saindo. E aí entra num equilíbrio dinâmico. Certo? Tranquila a ideia de evaporação? Espero que sim. Um outro processo que temos aqui, que facilita muito a nossa visão de como acontece do ponto de vista atômico, é você dissolver sais em água. É o processo da hidrólise. Você quebrar usando água componentes químicos. Então você tem aqui um sal de cozinha, o grandão é o cloro, o pequenininho é o sódio, e as cabecinhas de níquel aqui fazendo o papel de separar eles. Por quê? Porque a ligação aqui ela é de natureza iônica. Então, ligação iônica é porque você tem o cloro negativo, porque ele captura um elétron do sódio. O sódio fica positivo, o cloro fica negativo, e eles se aproximam por atração eletrostática. Só que as moléculas de água são dipolos elétricos. As moléculas de água, aqui está o oxigênio, aqui está o hidrogênio, aqui está o hidrogênio. Aqui a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é do tipo covalente, então eles compartilham um par de elétrons na ligação. Mas mesmo assim, o hidrogênio que o elétron que o hidrogênio está cedendo para a ligação, eles preferem ficar mais próximo do oxigênio. O oxigênio ele tem uma eletroafinidade maior do que o hidrogênio. Então essa região vermelha aqui, ela fica mais negativa. E a região preta, ela fica mais positiva. Então vira um dipolo, que é duas cargas separadas. Opa. Então você não tem uma molécula, a molécula está neutra, mas a distribuição de carga não está uniforme. Você tem mais carga positiva de um lado e mais negativa de outro. Então ela vira um dipolo. Ela é polarizada, ela não é apolar. E aí, se você tem aqui, por exemplo, o cloro, que é negativo, as moléculas de água vão todas querer envolver o cloro, ficando com a parte positiva voltada para o cloro, porque o cloro é negativo, então negativo atrai o positivo. E a parte negativa da molécula de água fica para fora. Quando isso acontece, a parte positiva das moléculas de água está blindando o cloro, está neutralizando o negativo do cloro. E aí, o átomo de sódio, que é positivo, passa a não sentir mais essa carga negativa do cloro, porque as cargas positivas da molécula de água neutralizou. E aí esse sódio aqui vai embora, então, tipo, não tô me sentindo mais atraído por esse cloro, porque ele foi neutralizado pelas moléculas de água. Mas esse cloro também, como ele está na água, ele não vai ficar sozinho. Ele vai ser envolvido pelas moléculas de água, e como ele é positivo, a parte negativa das moléculas de água que vai ficar voltado para ele, e a parte positiva vai ficar para fora. Então, as moléculas de água vai envolvendo os átomos que estão eletrizados e vai desprendendo um do outro, porque deixa de ter a atração elétrica. E aí vai desmanchando o sal, vai desfragmentando, arrancando átomo a átomo. Então, a gente tem aqui um átomo de cloro, onde a gente tem voltado para o átomo de cloro a parte do hidrogênio das moléculas de água, né, as orelhinhas do Mickey branco aqui, que são hidrogênio, é a parte positiva da molécula de água toda tendendo a envolver o átomo de cloro,
E o átomo de sódio, que é o menorzinho, que é positivo, a bundinha aqui, que é o oxigênio que fica negativo, está toda voltada para ele. E as orelhinhas voltadas para fora. E aí a gente tem a explicação de por que a água vai dissolvendo o sal. E um desenho aqui da estrutura cristalina, porque o sal ele tende a ir se rearranjando, já que eles se atraem por conta da atração elétrica, o sódio positivo e o cloro negativo, um sódio não vai querer ficar perto de outro sódio porque seria positivo com positivo. Então, o que a gente vai ter é que um sódio vai ficar envolvido somente por cloro, em todas as direções. Inclusive, aqui saindo do plano da tela e entrando no plano da tela. Seria tridimensional, mas eu estou fazendo um desenho bidimensional. E um cloro, esse daqui, ele quer ser envolvido somente por átomos de sódio, que são positivos. Ele não quer ser envolvido por um átomo de cloro. E aí esse outro átomo de sódio quer ser envolvido por mais átomos de cloro. E assim por diante. E aí a gente vai tendo um alternar dos átomos. E isso faz com que a gente tenha o que a gente chama de uma estrutura cúbica. Porque a posição dos átomos, elas podem ser descritas pelos vértices de um cubo. Então é esse desenhozinho aqui. A gente consegue desenhar estruturas cúbicas baseadas na posição que os átomos vão se organizando. Então isso aqui é o que a gente chama de cristal. Essa é a definição de cristal. Cristal é quando a gente tem uma estrutura na qual os átomos se organizam, fazendo com que a gente tenha simetria de translação. Certo? Se a gente está nessa posição desse átomo, se a gente transladar dois átomos para cima, a gente volta para uma outra posição que é idêntica aqui de baixo. Então a gente vai tendo simetrias de translação. Outro processo que dá para explicar do ponto de vista atômico é a combustão. Aqui embaixo a gente tem átomos de carbono e moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, que é o O2. É o que compõe o gás oxigênio, né? A gente não tem o oxigênio sozinho no gás atmosférico. Eles sempre se ligam um ao outro. Só que, embora você tenha um oxigênio ligado com oxigênio, isso é uma estrutura mais estável, é uma configuração mais estável do que o átomo de oxigênio sozinho, se você colocar essa molécula de oxigênio próximo de um átomo de carbono, ele prefere ficar nessa estrutura aqui, ó. Ele prefere englobar o átomo de carbono em si, porque essa estrutura que tem um átomo de carbono entre os átomos de oxigênio, ela ainda é muito mais estável do que os dois átomos de oxigênio sozinhos. Mas assim, não é menos estável, é muito mais estável. O que define a estabilidade? A energia do sistema. Tudo na natureza tende à estabilidade na menor energia possível. Quanto menor energia possível, aquele sistema prefere ficar naquela configuração. Tudo prefere ficar na sua configuração de menor energia possível. Então, essa molécula aqui, ela tem menos energia do que o átomo de oxigênio sozinho. Se a gente quebrar essa molécula aqui, romper a ligação e afastar um átomo de oxigênio do outro, a gente está fornecendo energia para essa molécula. Para a gente afastar esses átomos, a gente tem que fornecer energia para eles. E aí o átomo de oxigênio vem para cá e o outro vem para cá com energia maior do que quando eles estavam juntos. E aí, se você aproximar os dois de novo, eles grudam um no outro e liberam energia. Quando eles grudam um no outro, eles liberam energia, e aí liberou energia, a energia deles grudado é menor. Se essa molécula se aproxima de um átomo de carbono, eles capturam um átomo de carbono rapidamente, englobam ele
faz o átomo de carbono passar a fazer parte da sua constituição, vira um dióxido de carbono, e a energia que ele libera é muito grande, porque a estabilidade desse sistema é muito maior do que desse. Ele libera uma energia grande. Tipo, ele libera essa energia na forma de quê? Inicialmente, na forma de velocidade. Então, quando você tem a molécula de oxigênio aqui se aproximando de uma estrutura de carbono, que tem carbono na sua composição, ele é atraído rapidamente, captura uma molécula de carbono, e na hora que ele captura uma molécula de carbono, ele é arremessado e sai com alta velocidade. Tá? Por causa da grande comoção, que é o termo que o o Feynman usa no livro dele, quando ele interage com uma grande comoção com o átomo de carbono e libera muita energia. Quando ele libera essa energia, ele sai com a velocidade alta. E quando você tem muito oxigênio e muitos átomos de carbono, e esse processo ocorre com muito frenético, a temperatura aumenta muito, porque a molécula captura um átomo de carbono e sai com alta velocidade, outra captura um átomo de carbono e sai com alta velocidade. E essas moléculas saindo com alta velocidade favorecem o processo de queima, porque elas saem quicando em outras moléculas e elas facilitam com que nesse kick, saindo empurrando umas moléculas contra a outra, elas vão acabar empurrando moléculas de oxigênio para se aproximar do átomo de carbono de novo. Então, elas agitar o meio aqui, elas vão fazer com que mais moléculas de oxigênio alcancem os átomos de carbono com mais facilidade e aconteça novamente a captura do átomo de carbono e saia esse dióxido de carbono para o meio. Às vezes monóxido de carbono também. Então, esse processo ocorre de forma tão intensa que é o que gera a queima. A gente tem, ele dá um exemplo aqui de algo que dá cheiro, só que eu acho que isso daqui não é um exemplo tão bom para dizer que... Não, mas talvez seja assim. O que significa o cheiro? Dizer que aquele conceito atômico explica bem o cheiro. O cheiro é uma interação de uma certa molécula que está no ar com um receptor das nossas narinas. E aí essa molécula, no momento que faz a conexão, mas aí eu acho que é muito mais complicado do que simplesmente falar que o material ele é composto de átomo. A ideia atômica aqui eu acho que não é tão simples para ajudar a gente a entender os aromas. E por fim, para dar uma noção da ideia atômica, o Einstein ele foi o primeiro a publicar um artigo que comprovava de forma científica a existência do átomo. Então, no século XIX, o conceito atômico ele estava muito forte, mas ele não era um fato científico ainda. Hoje, o átomo é um fato científico. Ninguém contesta a existência atômica, embora eu não duvide que daqui a pouco vai aparecer um grupo de fanáticos aí dizendo que átomo é balela, é uma conspiração do governo para fazer a gente acreditar em alguma coisa que eu não sei o que. Porque existe agora terraplanistas. Gente, eu tenho um amigo que estudou comigo, formou, fez mestrado, doutorado, inteligentíssimo, e agora, com essa ideia da pandemia, ele começou a ler uns materiais de um cientista alemão. É alemão? Agora eu estou na dúvida. Mas eu não sei exatamente o que esse cientista é, eu já esqueci. Eu não sei se ele é biólogo. Mas ele é um dos poucos cientistas que defendem que vírus não existe. Que vírus é uma balela, foi um conceito inventado para explicar alguns comportamentos, algumas doenças, alguns dados experimentais que alguns outros cientistas observavam, e
comunidade científica adotou esse conceito e ninguém questiona mais. Então é como se a comunidade científica tivesse aceitado, não questionasse, e como é um conceito antigo, não se permite mais questionar. Mas é como se fosse óbvio que vírus não existisse. E ele defende isso meio que acirradamente hoje em dia. Mas assim, na verdade existe provas, tá, de que vírus existe, e é um fato, né? É um conceito que é tão antigo, não é à toa, não é porque a comunidade científica comprou essa ideia de graça. É aí que tá. Ciência não compra as ideias de graça. É gasto muito tempo para você conseguir convencer. E para convencer é gasto muitas observações, é gasto muito experimento, é gasto muitos testes, até que aquilo vire um fato científico e vire uma unanimidade. Vírus é uma unanimidade, são poucos doidos que aparecem querendo questionar hoje. Não que não se deva questionar, mas questionar fanaticamente, já com a ideia concebida de que não existe. Você não tem que questionar com a ideia de que não existe, você tem que tentar refutar de alguma forma que faça sentido, e não simplesmente não existe e isso é conspiração do governo. Bom, não duvido que em algum momento vai aparecer alguém falando a mesma coisa do átomo, que átomo não exista. Mas, enfim, 1905 foi o ano chamado de Ano Milagroso, porque o Einstein publicou 5 artigos. Tem físicos hoje que publicam 20 artigos no ano, talvez mais, o que é muito bom. Na verdade, se publicar mais do que 20 artigos no ano, não sei nem se o cara vai ter lido todos eles. Né? Ele vai ter trabalhado ativamente em menos e mais e em outros como uma parceria onde ele não leu tudo, onde ele deu uma pequena contribuição. Mas o Einstein fez sozinho 5 artigos. 5 artigos é pouco? Não é pouco, necessariamente, mas comparado com uns que eu disse aí, que publica 20 também não é muito, mas não são 5 artigos quaisquer, porque os caras que publicam 20 artigos por ano hoje, talvez nenhum deles tenha o mesmo impacto e a mesma importância de algum desses 5 que o Einstein publicou. O Einstein publicou 5 artigos em um único ano, onde cada um desses 5 era digno de um prêmio Nobel. Quase isso, sabe? É o da teoria da relatividade restrita, é o do movimento browniano. Gente, eu esqueci quais são os outros. Efeito fotoelétrico. Esqueci qual que são os outros dois. Mas enfim. Efeito browniano era um efeito que foi observado por um biólogo, alguma coisa Brown. Eu só sei que tinha Brown no nome dele. Por isso que ficou conhecido como efeito browniano. Onde ele estava estudando pólens de algumas flores, e olhando no microscópio, ele via que esse pólen que estava sobre a superfície da água, como ele é muito pequenininho, ele fica na superfície da água por conta da tensão superficial. Igual alguns insetos conseguem repousar sobre a superfície da água. Né? E a pata fica lá por conta da tensão superficial, já que o inseto é levinho e ele não afunda. A tensão superficial consegue manter ele boiando. O pólen também fica lá boiando. Só que o pólen, ele observando no microscópio, não ficava paradinho. O pólen ficava quicando de um lado para o outro num movimento doido, que era, se você acompanhasse o movimento do pólen durante um tempo, a trajetória dele podia ser resumida mais ou menos como isso daqui. Ó. Isso daqui é um movimento completamente caótico. Certo? Tipo, o que explicava o pólen ficar se movimentando de forma doida? Ele achava que tinha até vida o pólen. E aí eu vou colocar a apresentação aqui só para deixar claro como que é o movimento dessa bolinha aqui. Isso aqui seria o pólen, que é essa bolinha amarela, dentro de uma superfície de água. O pólen seria micrométrico, tá? É um grãozinho bem pequenininho micrométrico. Por que ele ficava quicando?
O Einstein conseguiu explicar, e essa foi a primeiro estudo científico que precisou usar o conceito atômico realmente. Antes do Einstein, no século XIX, o conceito atômico já existia, já era forte, mas não existia nenhuma evidência mais concreta, só existia o conceito. Então, no século XIX, não era como é hoje, que todo mundo conversa e aprende nas escolas e discute com o átomo como se fosse uma coisa óbvia. Existia aquele grupo que defendia o átomo, mas também existia aquele grupo que pensava, bom, o átomo é só uma teoria, pode não existir. E realmente, naquela época, era muito fácil de você pensar de ser somente uma teoria, porque não existia nenhuma prova concreta. E você podia idealizar várias outras explicações para outros fenômenos, sem precisar da ideia do átomo. Certo? Então, o átomo não era algo tão concreto assim. Para explicar o movimento browniano, o Einstein precisou usar o conceito atômico. Aonde que entra o conceito atômico no modelo browniano, para explicar o movimento browniano? O movimento browniano nada mais é do que você tem a superfície da água aqui, eu desenhei meio torta, né? Não tem como você fazer a água ficar torta assim. Ela vai se equilibrar com a distribuição de pressão, onde você mantém a mesma pressão em toda a superfície. Superfície da água, e aí você vai ter um grãozinho de pólen boiando aqui na superfície da água. Por que esse grãozinho de pólen não fica simplesmente parado? Primeiro, ele é muito pequeno. Por ser muito pequeno, o peso dele não é tão grande, ele é micrométrico. O peso dele não é tão grande e a área de contato aqui com a água não é tão grande. A água é composta de várias moléculas, várias partículas. O Einstein mostrou teoricamente, o Einstein fez conta e obteve teoricamente uma matemática que explicasse essa trajetória doida aqui. Ó. Ele simulou teoricamente, vamos dizer assim, ele conseguiu reproduzir teoricamente uma matemática que explicasse uma trajetória doida dessa. Então, a água ela é composta de várias moléculas. Essas moléculas estão se movimentando numa velocidade relativamente alta, porque elas têm temperatura, elas têm agitação térmica. Então, essas moléculas elas se movimentam de forma doida em várias direções. De forma caótica, se movimentando em várias direções. E aí, o que acontece é que essa superfície aqui, ela é grande, a superfície do pólen. Tá? Do jeito que eu desenhei aqui, a escala não está boa. Um átomo, uma molécula de água, não teria esse tamanho perto do pólen, ele seria bem menor ainda. Mas mesmo assim, o que importa é que desse lado aqui, mais ou menos, a gente vai ter uma certa quantidade de moléculas em um determinado instante de tempo colidindo contra a superfície do pólen. Como o pólen é muito pequenininho, ele está recebendo colisão de tudo quanto é lado. Então ele está recebendo colisão de tudo quanto é lado. Só que vamos supor, essas colisões que ele recebe aqui da esquerda para a direita, que empurraria ele para cá, é devido a uma certa quantidade de moléculas de água. E a colisão desse grupo de moléculas de água aqui embaixo, que empurra ele da direita para a esquerda, que faria ele vir para cá, é devido a uma certa quantidade de moléculas de água. Aqui embaixo, cadê o pontinho? Aqui embaixo tem sempre uma quantidade de moléculas de água batendo, mas não é suficiente para fazer ele quicar para cima. Então não é suficiente para vencer o peso.
Mas as laterais, as que batem mais na lateral, conseguem ficar empurrando ele ora para um lado, ora para o outro. A questão é, por que se eu colocar uma bola de futebol, boiando, aí aqui, imaginem que essa bola de futebol, ela é gigante, ela não está comparável com o tamanho desse pólen. Esse pólen aqui, ele está muito pequenininho, e essa bola aqui, ela é gigantona. Mesmo que no desenho eles pareçam pouca coisa, essa bola aqui pareça só pouca coisa maior. Mas imagina que ela é gigantona. Acontece que o número de moléculas que está colidindo contra a superfície da bola aqui, da bola de futebol, como a bola de futebol ela é muito, mas muito grande, essa região aqui, ó, ela está recebendo impactos de moléculas de água, mas vamos dizer assim, é de muitas moléculas de água, de 10 a 24 moléculas de água. E do lado direito, ela também está recebendo impactos de 10 a 24 moléculas de água. Qual é a variação da quantidade de moléculas de água do lado esquerdo e do lado direito? Do lado direito e do lado esquerdo é sempre a mesma quantidade de moléculas de água que está batendo na bola de futebol? Por que as moléculas de água que estão batendo do lado esquerdo e tenderiam a empurrar a bola para a direita, não conseguem empurrar a bola de futebol para a direita? Porque você tem uma quantidade igual de moléculas de água empurrando a bola de futebol para a esquerda. Uma coisa anula a outra e a bola de futebol não vai para lado nenhum. Então, a mesma quantidade de moléculas que colide do lado esquerdo e do lado direito são iguais? São. Uai, por que aqui não são iguais e cancela também? É porque na bola de futebol só são iguais por causa da ordem de grandeza. É uma quantidade absurdamente grande de moléculas. Se a gente for ser rigoroso, na verdade, o número de moléculas que está colidindo do lado esquerdo da bola de futebol e o número de moléculas que está colidindo do lado direito da bola de futebol, na verdade, não é exatamente igual. Não é exatamente igual. Mas a diferença da quantidade aí é insignificante. Tipo, num determinado instante de tempo, você teve 1 vezes 10 a 24. Não sei nem escrever isso. Vou deixar assim, 1 vezes 10 a 24 mesmo, 10 a 24 de um lado, 10 a 24 de outro. Mas qual é a diferença? Num determinado instante de tempo, do lado esquerdo teve 1000 moléculas a mais colidindo do que do lado direito. Do lado direito teve 1000 moléculas a menos. Mas o que é 1000 moléculas a mais ou 1000 moléculas a menos para essa quantidade aqui? Ó? Não é nada. Você ter 1000 moléculas a mais do lado esquerdo não é o suficiente para ter força para empurrar a bola para a direita. Então, rigorosamente falando, você não tem exatamente a mesma quantidade em todo instante de tempo, porque isso flutua. Ora, do lado direito que você vai ter mais moléculas do que do lado esquerdo. Mas você pode ter mais moléculas de um lado do que do outro. Só que essa quantidade a mais é muito pouca pela quantidade de moléculas que está colidindo o tempo todo. Agora, como o pólen é pequenininho, qual é a quantidade de moléculas que está colidindo do lado esquerdo e do lado direito? O pólen é pequeno, não tem tanto espaço para ter tanta molécula colidindo assim, igual tem na bola de futebol. Quantas moléculas de água conseguem colidir aqui? Da ordem de 1000. 1000 moléculas conseguem colidir aqui e 1000 moléculas conseguem colidir aqui. Vamos supor. E se tiver uma variação de 100? E se em um determinado instante de tempo, do lado esquerdo colidiu 900 e do lado direito colidiu 1000? Agora, essa diferença de 100 é significativa. A diferença de 1000 aqui não era significativa perto de 10 a 24. 10 a 24 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Era 1000 perto dessa quantidade de moléculas que estava colidindo o tempo todo. Agora aqui é 100 perto de 1000.
é 2 zeros perto de 3 zeros. Aqui era 3 zeros perto de 24 zeros. Era insignificante, era só 3 zeros. Ainda restava essa quantidade gigantesca de zeros aqui, ó, 21. Aqui não, aqui é uma diferença de 2 zeros perto de 3 zeros do total. Então, 100 moléculas a um total de 1000 faz diferença. Então, se tiver uma diferença de 100 moléculas de um lado para o outro, agora você não cancela. Você vai ter uma sobra. Assim, é claro que o que era 900 colidindo do lado esquerdo vai anular o efeito de 900 do lado direito, mas vai sobrar o efeito de 100. O efeito de 100 é o suficiente para dar um chutinho nesse pólen para a esquerda. E aí o pólen consegue dar uma quicadinha para a esquerda. Como esse movimento das moléculas de água no líquido é completamente aleatório, você não consegue prever em que instante de tempo qual vai ser o lado do pólen que vai receber uma pancada de uma quantidade maior de moléculas. Então tem hora que o pólen recebe uma pancada com a quantidade de molécula maior para a esquerda, ele vai para a esquerda, tem hora que ele vai mais para a direita, tem hora que ele vai mais para cima, tem hora que ele vai mais para baixo. Tá entendendo? E aí a trajetória dele fica completamente louca, completamente imprevisível. Mas a trajetória dele é descrita pelas pancadas que ele recebe de tudo quanto é lado. E essas pancadas é completamente aleatória. Ok? O Einstein mostrou, provou matematicamente essa trajetória devido, assim, considerando que a água era composta de átomos. Nenhuma outra teoria que considerasse a água com qualquer outra estrutura conseguia explicar esse movimento do pólen. E aí esse movimento caótico aqui é conhecido como movimento browniano. Hoje em dia, a gente consegue enxergar átomos em microscópio. Só que é preciso um microscópio especial, não dá para usar um microscópio óptico. Não é o microscópio óptico convencional. A gente consegue enxergar usando ou microscópio eletrônico, ou microscópio de força atômica, ou microscópio de tunelamento. E aqui eu tenho um vídeo feito pelos laboratórios da IBM, pelos cientistas da IBM, é um vídeo até recente. Recente assim, acho que ele é de 2008, né? Tem mais de 10 anos, de qualquer forma, mas é recente. Ele é de 2008? Não, acho que não tem estudo não. Deve ter menos de 10 anos um pouquinho, mas é quase 10 anos. Mas de qualquer forma, eles usaram um microscópio de tunelamento para posicionar átomos. Então, nesse vídeo aqui, eles brincaram de pegar uma superfície de cobre. Então, tem uma superfície de cobre, eles iam pegando átomos de carbono e manipulando. Eles pegavam um átomo de carbono, punham onde eles queriam e criavam uma imagem. Aí eles pegavam outro átomo de carbono, punham onde eles queriam e criavam uma imagem. E eles fizeram desenhos posicionando átomos de carbono em cima de uma superfície de cobre. E fizeram um filme com isso. Posicionava os átomos de carbono, fazia um desenho com aquilo, aí era um frame. Aí eles reposicionava o átomo de carbono, mudava o desenho e criava um novo frame. Aí reposicionava de novo, criava um novo frame. E aí fazia as sequências de frame e dava movimento para isso. Isso entrou no Guinness como o menor filme do mundo. Não o menor em duração, mas o menor em tamanho mesmo. Eles estavam fazendo imagens de movimentação de átomos. Eles criaram um filme com desenhos feito pela posição de átomos. E esse filme aqui, então, ele foi feito usando átomos de carbono em cima de superfície de cobre, com as imagens obtidas usando o microscópio de tunelamento. É claro que
essas escritas aqui não fazem parte do filme, né? Assim, isso daqui foi acrescentado depois, isso não foi feito com átomos. O que a gente tem aqui é esse fundo, o fundo onde onde não dá para identificar bolinhas, é cobre, mas o que vocês enxergam como bolinhas são átomos de carbono. Então, isso daqui são imagens feitas no fundo de cobre e as bolinhas são átomos de carbono. Então é isso, galera. A gente encerra o capítulo 1 aqui. Terça-feira a gente começa o capítulo 2. E até a próxima.